Fala pessoal, professor Maxwell aqui com vocês e hoje pessoal nós vamos resolver algumas questões que falam um pouco sobre o sistema operacional Windows. E também dentro aqui dessa questão, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas questões também do sistema operacional Linux, tá? Então, muita atenção, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, né? Para quem vai receber essas aulas de antemão, né? Vocês têm o meu contato também, qualquer dúvida pode entrar em contato. Então eu já peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse, tá bom? Então eu vou pegar aqui o material, quem não tiver, vou deixar o link aí do material aí na descrição, mas para as pessoas que vão receber esse vídeo inicialmente, eles vão receber através do grupo do WhatsApp, tá? Então vão receber esse material e aqui vai estar a resolução dessas questões, tudo bem? Beleza, pessoal. Primeira questão ele fala aqui, ó. Em relação ao Windows 10, um dos recursos é o painel de controle. Beleza, falamos sobre o painel de controle, que hoje no Windows 10 a gente vai lembrar que foi substituído pelo app Configurações. Configs. Beleza, Configurações. Certo? Mas ainda tem o Windows 10, o painel de controle no Windows 10? Ainda tem, tá? Ainda tá lá, se você pesquisar, você vai conseguir achar. Qual é a diferença entre eles dois? Apenas a parte gráfica, o design, o layout dos dois, tá? Não tem muita diferença em recursos, em ferramentas ali dentro para você fazer essas configurações do sistema, beleza? Qual das funções abaixo não faz parte desse recurso? Beleza, pessoal. Lembrando, as configurações e o painel de controle do Windows, eles servem para a gente fazer configurações, modificações no sistema, Então, por exemplo, a gente consegue personalizar o nosso Windows, a gente consegue fazer atualizações, ver configurações de firewall, e de antivírus, tá? Então lá a gente faz configurações do sistema, a gente não mexe com pastas, a gente não visualiza os processos em execução no computador, Então aí são funções de outros recursos do Windows, tá? Então, sistema de segurança, a gente tem lá, onde a gente vê principalmente aqui, ó, segurança, a parte lá que eu falei para vocês, que a gente relaciona ao antivírus e o firewall, ok? Programas tem também, tá? Esse nomezinho aqui ele mudou um pouquinho nas configurações, tá? Ele virou aplicativos, beleza? Mas tem a mesma função que é de desinstalar programas, beleza? As contas de usuário também tem, a gente configura também as contas de usuário lá dentro do painel de controle, beleza? Gerenciador de tarefas, vamos deixar um pontinho aqui. E hardware e sons, pessoal, hardware e som também. Então, por exemplo, toda vez que você conecta um novo periférico no seu computador, pode ser um mouse, um teclado, uma impressora, tudo isso vai ser reconhecido pelo Windows, tá? Então ele vai reconhecer, tanto é que quando você conecta ali um USB novo no seu computador, ele vai reconhecer, ele vai dar aquele estalozinho, blum, blum, blum. É quase alguma coisa desse tipo, tá? Então todo computador, todo sistema operacional tem esse reconhecimento tanto de entrada quanto de saída desses periféricos, tá? Quando eu falo periférico, só para não confundir, é a parte de hardware, tipo teclado, mouse, um monitor, tá? Tudo que é conectado ali na periferia do computador, na parte de trás, onde a gente faz aquelas conexões. Principalmente, o mais conhecido é o USB hoje em dia, beleza? Então ficamos apenas aqui com o gerenciador de tarefas, que é um dos recursos aqui que também está presente no Windows, porém ele tem a função de visualizar os processos em execução no seu computador. E também finalizar alguns processos ali caso tenha algum problema, beleza? Então achamos aqui nossa alternativa. Segunda questão, em relação ao Windows 10, um dos recursos é o explorador de arquivos. Pessoal, ó, estamos falando sobre os três: explorador de arquivos, configurações, que é o painel de controle, e gerenciador de tarefas. O que é que a gente faz aqui no explorador de arquivos? A gente visualiza, os nossos arquivos e pastas e também faz manipulações com eles, Que tipo de manipulações são essas? Movimentações, cópias, de arquivos e pastas, renomear um arquivo ou pasta, acessar, é o mais comum, um arquivo ou uma pasta, certo? Então dentro do explorador de arquivo já está falando, onde a gente mexe com arquivos e também com pastas, ok? Qual das opções abaixo não está correta em relação à sua função e seu atalho? Beleza, pessoal, aqui a gente tem alguns atalhos e todos eles aqui, está falando aqui na questão que são atalhos que podem ser utilizados dentro do explorador de arquivos para alguma função, tá? A gente vai colocar aqui, já vai excluir alguns, porque a gente já sabe, porque ele está perguntando qual não é, tá? Mas, por exemplo, ó, Ctrl+C, copiar,
Beleza? Esses atalhos aqui que eu vou falar para vocês agora, a gente tem que saber de cor, não pode esquecer nunca, tá? Colar, Ctrl V, né? Não pode esquecer, Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl X, né? Recortar, também não pode esquecer, que é o ato de mover, né? Mover. Beleza. E ficamos nesses dois aqui, tá, pessoal? Aqui é meio que uma pegadinha, né? Às vezes você vem aqui, ó, Ctrl N, né? Todos aqui estão com Ctrl, estão certos. Aí você vai lá, eita, Ctrl N, por quê? Porque é nova pasta, inicial. Deve ser isso aqui. Aí você vai lá e marca o Ctrl N, tá? Mas nessa questão aqui não está correto, tá? A gente tem que observar isso aqui. A gente tem que lembrar que o F2, muito presente aí nos últimos concursos, né, que teve na cidade de Petrolina, principalmente, certo? E Sobradinho, se eu não me engano, teve uma questão, né, que perguntou justamente aqui sobre, né, o F2, tá? Então, esse atalhozinho aqui é um que a gente também não pode esquecer. O F2, ele serve para renomear uma pasta ou arquivo, certo? Então, o incorreto aqui seria a letra B mesmo, certo? Por quê, professor? Porque para a gente criar uma nova pasta através de um atalho, certo? A gente precisa acrescentar uma informaçãozinha aqui no meio, certo? Outra tecla, que é o CTRL mais Shift mais N, certo? Então esse Shift aqui ele é necessário que a gente clique também para acessar essa informação aí, para conseguir, né, criar essa nova pasta no seu explorador de arquivos, beleza? Próxima questãozinha mais simples, tá? Qual das alternativas não é uma versão do sistema operacional Microsoft Windows? Beleza. Pessoal, versão, né? Quando falar versão, você vai lembrar vai associar Windows, né? Quando falar distribuição, certo? Distribuição, você vai associar ele ao Linux. Dois sistemas operacionais aí muito utilizados, tá? E tem muitas diferenças, tá certo? Então é algo que é muito cobrado aí nas provas quando tem esses dois sistemas operacionais no edital, tá? Então eles gostam de cobrar essa diferença entre esses dois sistemas, ok? Então é bom a gente saber esses pontos aí de introdução, tá? Isso aqui é essencial você saber, beleza? Temos aqui Enterprise, ele é uma versão sim do Windows, né? Por que é a diferença entre distribuição e versão, tá, pessoal? Existe apenas, por exemplo, ó, um Windows 10. Mas dentro do Windows 10 existem várias versões, né? Com algumas limitações, outros com alguns recursos a mais para aquela, né, para aquela determinada função, tá? Determinada usabilidade do usuário, como por exemplo Education, né? Certo? Então isso vai depender da necessidade do usuário. Geralmente as pessoas utilizam mais o profissional, né, que é o Pro, que a gente fala, certo? E também tem o Basic, que é o mais simplesinho ali, né? Então, pessoal, ó, o nomezinho Ubuntu, né? Ele é uma distribuição Linux, né? Linux, certo? Ele não é uma versão do Windows. Lembrando, né? Façam essa pequena revisão, tá? Sobre essas distribuições aí do sistema operacional Linux, tá? Porque são muito importantes e também são muito cobrados. O Ubuntu é o mais utilizado hoje em dia, tá? Mas a gente tem o Mint, né? Tem o Red Hat, que é o mais antigo, certo? Tem o Debian, né? Que também é muito utilizado, certo? Entre outras distribuições Linux, beleza? Então, letra C. Próxima alternativa, próxima questão aqui, na verdade, o Windows é um sistema operacional bastante completo que disponibiliza de ferramentas, aplicativos e recursos nativos do próprio programa. Beleza. Assinala a alternativa que não é um exemplo de recurso, ferramenta ou aplicativo nativo. O que quer dizer essa palavrinha, pessoal? Que já vem instalado dentro do Windows quando você instala o Windows no seu computador. Como assim, professor? Quando eu faço a formatação, por exemplo, né? Eu dou sempre esse exemplo, tá, pessoal? A formatação é literalmente a gente apagar, tá, as coisas, mas eu dou sempre esse exemplo da formatação porque você vai entender que quando eu vou formatar o meu computador, o que é que eu faço? Eu vou apagar tudo, que é o nome formatação, corretamente, né? É dado esse nome. É quando eu apago tudo dentro do meu HD ali, do meu armazenamento, né? E faço a reinstalação daquele sistema operacional. Nesse caso aqui, o sistema operacional Windows, né? Porque todo computador ali que vai ser utilizado, toda a parte física, ele precisa de um sistema operacional para ser funcional, ok? Então,
Qual desses programas aqui não é nativo do Windows, tá, pessoal? Então, ou recurso ou aplicativo. Então, ó, gerenciador de tarefas é nativo do Windows? Sim, pessoal, já vem com ele, tá? Um recurso aí muito importante. Painel de controle também é nativo do Windows? Também é nativo do Windows. Limpeza de disco também é nativo do Windows? Também é um recurso, né, de manutenção do Windows, né? A limpeza de disco, como a desfragmentação de disco também, certo? Entre outros recursos que a gente pode ter aí dentro do Windows, beleza? E o explorador de arquivos também é outro recurso, né? Que a gente consegue fazer esse gerenciamento de pastas e arquivos, beleza? Então ficamos apenas aqui, ó, com Microsoft Word, né? Essa pegadinha aqui aparece bastante aí nas questões de concurso. Por quê? Porque as pessoas acham que o Word, por exemplo, o Microsoft Word já vem instalado dentro do Windows, mas não é verdade, tá? A gente tem que instalar esse Windows depois que a gente instala, ou o Word, depois que a gente instala o Windows, tá? Então, ele é um recurso que também é pago, tá, pessoal? É só um detalhezinho aí, certo? Ele também é um recurso pago, ok? Então, também é outro ponto importante da gente ressaltar. Então, ele não é nativo do Windows. O PowerPoint, professor, é nativo do Windows? Também não, pessoal. O Excel? Também não. A gente tem que instalar isso depois, ok? Lembrar só apenas, para não confundir, o WordPad. O WordPad é um aplicativo do Windows, um programa que já vem com o Windows, que ele é sim nativo. Ele também é um editor de texto, só que bem mais simples do que o Microsoft Word, tá? Então, só se atentar a esse detalhe aí, beleza? Questão 5. Sobre o Windows, coloque V quando verdadeiro e F quando falso. Vamos ver aqui então, ó. A barra de tarefas do Windows, encontramos um botão chamado menu iniciar, que é um recurso muito importante dentro do sistema operacional para acessar programas. Pessoal, quem lembra, né, que quem tem aí, por exemplo, um computador que a tela, a sua área de trabalho, você vai perceber que vai ter a área de trabalho aqui bonitinha, né? E, né, quando você colocar aqui essa área de trabalho, deixa eu clicar aqui fora rapidinho. Opa, peraí. Vou botar pra cá. Pronto. E quando você tem a sua área de trabalho aqui, ó, vocês vão lembrar que nessa parte de baixo aqui, ó, que é chamada de barra de tarefas, tá? Toda essa barrinha aqui na parte de baixo. E nesse botãozinho aqui, ó, nessa extremidade esquerda, inferior esquerda dessa barra de tarefas, a gente vai ter sim esse menu iniciar, tá? E a função dele, pessoal, sim, é acessar programas do seu Windows, tá? Então, essa afirmação ela é totalmente verdadeira, tá? O explorador de arquivos do Windows serve para configurar atualizações de sistema. Pessoal, o explorador de arquivos faz configurações, né? Atualizações de sistema? Não, quem faz isso é o painel de controle ou configurações, ok? Configs. Não é função do explorador de arquivos fazer essa atualização de sistema, então é falso, beleza? Dentre as configurações do Windows, encontramos a opção personalizar o Windows, perfeito, encontramos sim, né, onde a gente personaliza aí para deixar uma fotinha da gente na área de trabalho, mudar a cor do nosso Windows, por exemplo, certo? Opções de configurações de conta e configurações para renomear pastas do sistema. Essa afirmação é verdadeira, pessoal? Não, né? Renomear pastas é uma função de quem? Do explorador de arquivos. Então, essa afirmação aqui também está incorreta, beleza? Os atalhos para acessarmos o gerenciador de tarefas é o Ctrl+Shift+ESC. Pessoal, o atalho para a gente acessar, né, o gerenciador de tarefas. Não confundam com aquele Ctrl+Alt+Del, né? Ctrl+Alt+Del também é um caminho para acessar o gerenciador de tarefas. Porém, o atalho correto para a gente ir direto para o gerenciador de tarefas é o Ctrl+Shift+ESC. Então, ficamos aqui com letra D. Apenas 1 e 4 estão corretas. Façam essas anotações aí, tá? Esse atalho aqui é muito importante, tá, pessoal?
Beleza, no Windows utilizamos o explorador de arquivos para gerenciar arquivos e pastas dentro do sistema. Existe um computador da Câmara de Vereadores de Juazeiro que tem 5 arquivos distintos. São eles, né? Documento vereador.docs, que tem um tamanho tal, horários dos funcionários.pdf, que tem um tamanho tal, né? Imagens _prova.jpg, que tem um tamanho, né? Trabalhos em equipe.pptx, que tem 10 megas, despesas gerais.xlsx, que tem 5,25, certo? Esses 5 arquivos eles estão dentro de uma pasta, tá? E aqui a gente tem algumas afirmações aqui nas alternativas. Então ele quer saber aqui qual dessas afirmações está correta, tá? Para a gente resolver essa questão, a gente tem que lembrar que kbyte, né, KB é menor, né? É menor que megabyte, essa unidade aqui é menor, certo? E gigabyte, né? Gigabyte é maior que megabyte. Então a escala, pessoal, ela tá mais ou menos assim, ó, kbyte, megabyte e gigabyte. Certo? Sendo que o gigabyte é a grandeza maior que a gente tem nessas unidades aqui. Beleza? E como é que a gente sabe assim? É para 100, 1 para 100, é 1 para 1000? Como é que é? 1 gigabyte, pessoal, ele equivale, vou botar aqui, ó, gigabyte, ele equivale a 1024 megabytes. Certo? 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. Aí você fala, professor, então 1 megabyte equivale a 1024 kbytes. Beleza, agora a gente tem uma escalazinha aí para conseguir resolver essas questões, tá? Então isso aqui já é um extra aí para você entender como funcionam essas grandezas aí da computação, né? Dos armazenamentos. Tá certo? Então isso aqui é o que ocupa espaço de memória no seu computador, beleza? E entender também que a gente tem arquivos diferentes, né, aqui dentro do nosso computador. A gente tem um arquivo do Excel, a gente tem um arquivo aqui do PowerPoint, PP, do Excel, né? A gente tem um arquivo aqui que é de imagem, um arquivo de imagem, um arquivo não editável, né, não editável, que é o PDF, certo? E um arquivo do Word. Beleza, agora vamos para as afirmações. Ele quer saber aqui qual está correto, tá? O arquivo horário dos funcionários é um arquivo criado apenas no Microsoft Word. Horário dos funcionários é um arquivo em PDF, pessoal. Eu só consigo criar esse arquivo dentro do Word? Não, né? Um arquivo PDF, pessoal, eu consigo criar tanto no Word, quanto no PowerPoint, quanto no Excel. Beleza? E eu posso também criar esse, se ele estivesse perguntando, por exemplo, o arquivo em específico que está dentro dele, eu também posso criar em outros lugares. Isso aí não é uma limitação, ok? Então está incorreto aí. Os arquivos imagens _prova.jpg, que é uma imagem, certo? Que é um tipo de arquivo não editável. Opa, já erramos aqui, né? JPG não é editável. É um arquivo não editável, é PDF, né, pessoal? Então já saímos daí. O arquivo trabalho em equipe.pptx é maior que o arquivo imagem prova.jpg. Trabalho pptx, imagem prova. Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Acho que depois vocês copiam isso aqui voltando o vídeo, tá? Eu tá com esse errinho aqui pra fazer em cima. Mas olha, ele tá falando que esse arquivo aqui. Cadê? Esse arquivo aqui, ele é menor, né? Deixa eu ver aqui. É o outro, tá certo. Ele está dizendo que esse daqui, ele é maior do que esse daqui. Essa afirmação está correta, né? Se eu tenho 10 megabytes, né? Eu tenho 1 megabyte. 1 megabyte equivale a quanto? 1024 kbytes. Aí vamos entrar aqui na parte do professor Alan, né? A regrinha de 3 aqui básica, né? Está para x. Então eu tenho que fazer aqui, né, essa conversão aqui para saber se esses 10 megas aqui, eles vão dar sim maior do que
né, esse valor aqui em kbytes. Então faço aqui o joguinho, né, e multiplico esse valor de 10 por 1000 e pouco, certo? Então vai ficar assim, ó, 10,24 e acrescento um zero. Concordam comigo? Né? Só acrescentar esse zero aqui na frente e a gente tem 10.240 megabytes. É maior do que esse aqui? Não é, né, pessoal? Então a afirmação também está incorreta. Beleza? Também está incorreta. O segundo maior arquivo é o arquivo documento vereadores.docx. Documentos vereadores.docx. Documentos vereadores. Não é o maior, né, ó, pessoal? Isso aqui é o que engana as pessoas. Às vezes, se você não conhecer essas grandezas aqui, né, você acha que o kbyte aqui, por ter 1024 kbytes, né, você acha que é maior, tá? Mas esse daqui, no caso, é o menor de todos, tá? É o menor que tem aqui, é esse daqui, esse arquivo. Então, ele não é o maior, beleza? E por último aqui, ó, o arquivo despesas gerais, que é o do Excel, é um dos arquivos criados no Excel. Beleza, até aí tudo bem, acertamos. E podemos dizer que ele é menor que 1 GB. Ele é menor que 1 GB? Ele é bem menor que 1 GB, né, pessoal? Bem menor, 5,25 megabytes. Né? Outra questão aí de pegadinha, às vezes você não faz a conversão, não conhece a sequência dessas grandezas, né? Kbyte, megabyte e kbyte, e acha que o megabyte é maior e vai achar que 5 é maior do que 1 GB, né? Então não é maior, tá? Então essa afirmação está correta, beleza? Quando se instala o sistema operacional Windows 10 em um computador, por padrão, utiliza qual sistema de arquivos? Questãozinha 7, a gente falou sobre isso. O Windows 10 ele tem um sistema de arquivos que é como ele gerencia, que é como ele organiza os seus arquivos e pastas, né, no computador. Falei para vocês que a gente é meio que uma hierarquia, tá? A gente tem a pasta principal, que a gente chama de pasta raiz, né, que é o C dois pontos, né? E a partir dessa pasta vem as outras pastas do computador, as pastas de sistema, de arquivos, de bibliotecas, até chegar naquelas pastas onde o próprio usuário cria, né, movimenta, certo? Então tudo isso está numa estrutura, né, que a gente fala que é meio que aquela estrutura de raiz, né, para baixo assim. Ok? Então a gente tem aqui alguns, né, o FAT32, o ext4, NTFS, ext3 e tem esse outro aqui também. Pessoal, só um ponto importante, ó, esses dois aqui, ó, né, são do Linux, tá? Linux. Beleza? São do sistema operacional Linux. O mais atual, né, é esse aqui, né? Atual. Beleza? Atual. XT4 é a evolução do XT3, mas tem alguns sistemas Linux, distribuições Linux, que ainda utilizam XT3, tá? E no Windows, tá, pessoal, ele reconhece sim o FAT32, que é muito utilizado, né, em pendrives, principalmente, né, pendrives executáveis, certo? Principalmente de música, sabe aqueles pendrives de música, né? O pessoal coloca muito esse formato aqui no pendrive para conseguir, né, fazer essa inicialização rápida nesse pendrive quando ele colocar no carro ali, por exemplo, tá? O BTRFS não é utilizado assim, tipo, muito pouco conhecido, também é do Linux, mas a gente vai esquecer ele, tá? Para não confundir a cabeça. E focar, pessoal, sempre nesse aqui, ó, NTFS. Beleza? Esse sistema de arquivos é o utilizado hoje em dia pelo Windows 10 e também o Windows 11, tá? É um sistema que organiza ali todos os arquivos e pastas do computador. Beleza? Próxima questãozinha, qual a finalidade das configurações de região no painel de controle? Vou ser bem direto aqui, tá, pessoal? Para a gente definir data e hora no computador, no painel de controle ou nas configurações do Windows 10, tem uma, né, função específica chamada data e hora, tá? Mas dentro da função data e hora a gente vai ter também essa opção de região, tá? Que é outro subtópico, vamos dizer assim, dentro daquela configuração de data e hora, certo? E essa configuração de região aqui, pessoal, ela configura o quê? O formato da data, a hora e a moeda, certo? A moeda, a gente sabe, né? Se a gente quiser botar outra moeda para que o nosso Windows fique configurado com o dólar, com o euro, a gente pode fazer isso aqui também, certo? Quando a gente for abrir novos programas, por exemplo, como o Excel, ele já vai estar configurado com aquela moeda, certo? Aí quando ele fala aqui, ó, formato de data e hora, pessoal.
formato de data e hora não quer dizer que ele vai configurar a data e hora, né? Ele vai configurar o quê? A organização, né, dessa data e dessa hora. Por exemplo, né, aqui no Brasil a gente fala como? Dia, né? Dia, barra, mês e ano, não é isso? Eu não lembro agora exatamente, mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles fazem o inverso, né? Eu não sei se é nos Estados Unidos ou é na Europa, vocês podem pesquisar aí. Mas em outros países, né, eles calculam dessa forma aqui, ó. Eles colocam dessa forma, o formato da data e hora é desse jeito aqui, da data principalmente, né? E no caso eles colocam aqui, ó, o ano, o mês e o dia. Tem outros também que eles colocam, né? Eu não sei se é para frente ou para trás, mas tem uma configuração que, se eu não me engano, é assim, ó, dia e mês. Ou é dessa forma aqui, ó, mês, dia e ano. Não estou lembrado agora, tá, pessoal? Mas é esse formato aqui que vai aparecer nessa partezinha de baixo ali onde você vê sua hora. Tá? Então esse é o formato que ele muda, beleza? Próxima alternativa aqui, então ficamos aqui com letra B, tá, pessoal? Letra B. A organização dos arquivos é fundamental para o trabalho do servidor público. A criação de pastas serve justamente para facilitar essa tarefa. Assinale a opção que indica corretamente o comando usado no Windows 10 para criar uma nova pasta. Vou pôr ela de novo aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Clicamos aqui, ó, Ctrl Shift N. Não confundam com Ctrl Shift ESC, né, que é para abrir o gerenciador de tarefas. Beleza? Como eu falei para vocês, o gabarito tá aqui, tá? Também, se quiserem conferir depois. Beleza? Vou finalizando o vídeo por aqui. Desejo bons estudos aí para os concursos de vocês, tá? Principalmente aí para os meus alunos de agora, que estão estudando aí fielmente, né, para o concurso aí da Prefeitura de Petrolina. E qualquer dúvida estarei à disposição, tá bom? Grande abraço aí para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!